Alô, galera. Que tá falando é Osvaldo. Então, pois bem, muitos chegaram e me pediram, Osvaldo, faça alguma coisa, escreva alguma coisa, né, traga alguma curiosidade dentre suas pesquisas sobre as eleições, período republicano, a política como um todo, no que envolve questão das eleições, tal, tudo. E eu achei interessante, eu sempre gosto de estar colaborando, né, no conhecimento aí com a turma. Então eu pensei, eu até divulguei na quarta-feira, desculpe, que iria fazer um espaço chamado Comentário de Quinta. Mas dentre a minha rotina, minhas pesquisas, o TCC, minha vida corre-corre, eu não tive como publicar esse vídeo, né? Um vídeo que eu estava pensando em fazer para trazer essas informações na quinta-feira. Então, qual o dia que eu encontrei? A sexta. Então, deixou de ser comentário de quinta para ser comentário de sexta. É até bom que sexta-feira é sexta-feira. Então, vamos lá. Então, o comentário de sexta vai ocorrer até a sexta-feira que antecede o domingo das eleições, o dia 7 de outubro. Então, até lá são 8 sexta-feiras, e nessas 8 sexta-feiras eu vou trazer um pouquinho, né, curiosidades, fatos, histórias sobre as eleições, o período republicano como um todo. Então, vamos lá. Hoje, o comentário de sexta chama-se Eleições à Mineira. Gente, vamos entender um pouco esse sujeito, que no caso é o Estado de Minas Gerais, e o povo mineiro, no processo eleitoral das eleições no período republicano. Primeiro tópico, de todos os presidentes da República que governaram o Brasil, 9 são mineiros. Então, Minas é o estado que mais concedeu presidentes da República, né? Presidente da República, desculpe. Então, assim, de todos que governaram, então de Minas saíram 9. Desses 9, 7 foram governadores de Minas, né? Quem são esses 9, Oswaldo? Vamos lá. O primeiro é Afonso Pena, depois Venceslau Braz, Delfim Moreira, né? Arthur Bernardes, Carlos Luz, Juscelino Kubitschek, o JK, né? Pedro Aleixo, Tancredo Neves e Dilma Rousseff. Lembrando que, dentre desses, segue uma linha, até de muitos historiadores e cientistas políticos, que deve se colocar no rol, na lista de presidentes da República, os que foram eleitos e que governaram, os que governaram e foram impedidos, né, sejam por golpes ou até mesmo processos de impedimento e outras razões, e aqueles que estavam na linha sucessória e que assumiram o cargo de presidente da República, que no caso é o caso do Carlos Luz, né? É o caso, né? O caso de Carlos Luz, que governou o Brasil em 1955, né? Pós o afastamento de Café Filho, que era o vice de Getúlio Vargas e que assumiu pós o suicídio de Vargas em 54. Café Filho tinha problemas de saúde e pediu afastamento. No caso, quem assumiria pela linha sucessória o presidente da Câmara dos Deputados. No caso, era o mineiro Carlos Luz. É bom lembrar também que desde 1955, desde a eleição de 1955, quem foi eleito presidente da República não deixou de ser eleito em Minas. Então, de lá para cá, todos que foram presidente da República ganharam em Minas, né? Por quê? E muitos cientistas, tipo da Unicamp, cientistas políticos e até historiadores, como José Murilo de Carvalho, traz a concepção de que Minas, no seu território, o povo mineiro, reflete muito o cenário nacional.
dentre várias características. São elas geográficas, políticas, né, sociais, econômicas. Então vamos lá. O norte de Minas, região de Montes Claros, região de Pirapora, né, entre outras cidades, né, Salinas, tal. O Vale do Jequitinhonha, né, Jequitinhonha, e outras regiões dali do norte de Minas, somente as cidades que beiram o São Francisco. Reflete muito o Nordeste, questões econômicas, sociais, políticas e tal. O leste e a zona da Mata Mineira e o sul de Minas, região do Vale do Rio Doce, né, o sul de Minas, né, Juiz de Fora, também ali na zona da Mata, e entre outras cidades, reflete muito a região industrializada, né, devido à questão da extração mineral e entre outros fatores, né, reflete muito o sul e o sudeste do nosso país. E o Triângulo Mineiro, a região dos US, né, Uberaba, Uberlândia, né, e entre outras cidades, e a região do oeste de Minas, reflete muito o centro-oeste, né, do nosso país, a região que tem vocação para o agronegócio, para a questão da agropecuária, entre outros fatores, envolvendo nessa questão mais específica. Então lembra muito essa região. Então, e fora que Minas tem sua capital, Belo Horizonte, é uma metrópole, então é uma cidade que tem um reflexo das grandes cidades do Brasil e das zonas metropolitanas que existem no Brasil. Então Minas é um reflexo todo do Brasil. Então é uma das razões de, desde 55 para cá, nas eleições de 55, 60, 89, aí você vai dizer, olha esse período todo de 29 anos, né, gente? Não esqueça que era o período da ditadura militar, as eleições não eram pelo voto do povo, era de forma indireta, através do colégio eleitoral, forma muito antidemocrática. Então, depois da eleição de 60, que elegeu Jânio Quadros, só vamos ter eleição em 89. Aí 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Todos que foram eleitos nesses anos eleitorais, nessas eleições, ganharam em Minas. Outra curiosidade também, gente, é o período da chamada política do café com leite. Só do que reflete isso, é um período que ocorreu na República Velha, a partir de Campos Sales, do governo de Campos Sales, até 1930, de que era, na sucessão, a política era dominada por duas oligarquias, a oligarquia mineira e a oligarquia paulista. Lembrando que essa união, esse casamento, entre aspas, né, vai durar até 1930. Porque até 1929, que vai descambar nos acontecimentos de 1930. Por quê? Em 1929, o Washington Luiz sinaliza que vai indicar o Júlio Prestes, o então governador de São Paulo, para sucedê-lo na presidência da República. Mas os mineiros ficaram chateados, porque naturalmente era para ser indicado uma liderança, um nome de Minas, que no caso era o então presidente Antônio Carlos, que chamava-se presidente de Estado, que é equivalente a hoje a governador. Então, nesse caso, o Antônio Carlos se revolta, como também toda a oligarquia mineira. Então, nesse cenário todo, os mineiros vão apoiar a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa, né, na chapa da Aliança Liberal, né, que aí é o que vai descambar, no que muitos chamam, né, eu não gosto de utilizar essa expressão, depois ele pode abrir outro canal, outro vídeo, eu trazer várias outras reflexões historiográficas sobre o período de 30, muitos chamam de Revolução de 30, né, outros chamam golpe, tem várias denominações. Há uma explicação historiográfica científica sobre isso. Então, depois de 30, Vargas ele vai governar com o apoio de Minas, um apoio bem grande de Minas, né? Tanto que quando ele volta através do voto, ele não vai ganhar as eleições em Minas. Quem ganha é o brigadeiro Eduardo Gomes na eleição de 50. Mas ele vai ter o apoio bem explícito do então governador eleito de Minas, Juscelino Kubitschek, que iria ser eleito em 55. Então, gente,
é uma das curiosidades, algum dos pontos da importância de Minas para a nossa história na fase republicana. Espero que tenham gostado, né? Até próxima sexta-feira, com comentário de sexta, né? Eu vou deixar nas informações as fontes, eu utilizo bastante as fontes de alguns historiadores, então vou citar algum nome dos historiadores, algumas fontes de institutos, locais que dá muito bem para a gente pesquisar sobre isso, TSE, o TRE, né, principalmente os estaduais, que dá para entender um pouquinho dessa história republicana, dessa história sobre a política do nosso país e do nosso estado. Vale a pena, né, entender um pouquinho, porque a gente dá para até entender como é a formação do nosso povo, da nossa gente, né, do nosso país. Viu? Valeu, até sexta, comentário de sexta. Espero que tenham gostado. Uma boa sexta-feira, uma boa semana. Próxima semana estamos aqui. Beijão. Tchau, tchau.